Bom dia, turma. Nessa terceira apresentação sobre o tecido epitelial, nós vamos estudar o tecido epitelial glandular, que é aquele que forma as glândulas e que tem como principal função secretar algum produto. Bom, esse tecido epitelial glandular, então, ele vai poder se organizar formando glândulas cujo produto de secreção atuará no meio externo, são as glândulas exócrinas, como por exemplo, salivares, sudoríparas, lacrimais, glândulas gástricas, enfim, não é? Toda aquela glândula cuja secreção é lançada no meio externo. E também pode se organizar formando glândulas cujo produto de secreção terá como destino a corrente sanguínea, ou seja, o meio interno. Nesse caso, o tecido é classificado como tecido epitelial glandular endócrino e as glândulas que ele forma como glândulas endócrinas. Como exemplo, a gente pode citar hipófise, tireoide, adrenais, ovários, testículos, enfim. Esse slide demonstra para a gente o mecanismo de formação das glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas. É importante saber como elas são formadas, porque facilita muito a compreensão da classificação das glândulas, tanto das endócrinas quanto das exócrinas. Então, nesse slide, o Junqueira mostra para a gente que todas as glândulas se originam a partir de um epitélio embrionário. Portanto, a partir do ectoderma, mesoderma ou endoderma. A primeira coisa que acontece é que as células modificam o sentido de formação do fuso mitótico, de modo que, na medida em que elas proliferam, elas originam um brotamento epitelial que cresce em direção ao mesênquima. Então, as células vão proliferando e essa lâmina, esse botão epitelial, vai crescendo e se aprofundando no mesênquima. Se a glândula em formação for uma glândula exócrina, a próxima etapa, a próxima coisa a acontecer será que todas as células centrais desse brotamento epitelial vão sofrer apoptose, de modo que no interior desse brotamento epitelial vai surgir um canal que vai propiciar a comunicação das células que formam a glândula com a superfície externa do corpo. Esse canal vai ser essencial para o escoamento da secreção. Em seguida, a apoptose das células centrais vai acontecer a diferenciação das células distais, as células que estão mais distantes do ponto de origem da glândula, ou seja, da superfície do corpo. Essas células, que foram aqui coloridas em amarelas, serão as células responsáveis pela produção da secreção. E o conjunto formado por elas é chamado adenômero. Então vejam, a parte secretora das glândulas exócrinas recebe o nome de adenômero. As células proximais ao ponto de origem, ou proximais em relação à superfície, elas não vão se diferenciar. Vão continuar sendo células de revestimento apenas, que vão delimitar parte do canal de escoamento da glândula, e essa porção, então, é responsável pela condução da secreção até o meio externo. Nós chamamos essa parte da glândula de ducto. Então, resumindo, as glândulas exócrinas, quaisquer que sejam elas, vão apresentar duas partes distintas. Uma condutora da secreção, chamada ducto, e uma parte secretora, que a gente vai chamar de adenômero. Bom,
Caso o brotamento epitelial se destine à formação de glândulas endócrinas, o que vai acontecer após a formação do botão é que todas as células proximais ao ponto de origem, proximais em relação à superfície, vão sofrer apoptose. E o resultado é que a gente vai ter uma massa de células em meio ao tecido mesenquimal, completamente desconectada do ponto de origem. Vocês podem ver nesses dois desenhos aqui, ó. Todas as células que não sofrerem, todas as células epiteliais, né, que vão formar esse maciço em meio ao mesênquima, como se fosse uma ilhazinha no meio do mesênquima. Todas elas vão se diferenciar em células secretoras. Repara que o autor desenhou aqui todas as células sobreviventes aí, e desenhou em amarelo. E aí o que vai acontecer é que essas células sobreviventes, né, elas vão poder se organizar de duas maneiras. Ou elas vão se organizar enfileiradas, formando cordões epiteliais, e aí entre um cordão e outro, o tecido conjuntivo vai invadir, levando vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. Então a gente vai ter glândulas endócrinas cordonais, com células enfileiradas, e entre uma fileira e outra de células, um feixe de tecido conjuntivo contendo capilares sanguíneos. Esses capilares, eles trazem até a glândula, até as células glandulares, o estímulo para a produção do hormônio e levam ou recolhem dessas células o hormônio produzido. Uma outra possibilidade de organização das células sobreviventes, né, ao processo de formação nas glândulas endócrinas é que elas se organizem formando um conjunto que delimita um espaço, que delimita uma cavidade. Então, nós vamos ter várias célulazinhas formando vesículas ou folículos. Nessa situação, as células secretoras endócrinas, elas delimitando essa cavidade, elas vão usar a cavidade para armazenar o precursor do seu hormônio. Então, essas células que se organizam formando vesículas, elas estão sempre produzindo o hormônio. Quando ele está, né, adiantado, aí, o processo de produção deles, ele é armazenado aqui no interior da vesícula, e quando os vasos sanguíneos que revestem um folículo ou vesícula externamente trazem para as células o estímulo para a secreção do hormônio, as células pinocitam aquele material que já está adiantado no interior da vesícula, finalizam o hormônio e secretam nos capilares sanguíneos. Dessa forma, então, as glândulas endócrinas elas podem ser classificadas em cordonais ou vesiculares ou foliculares. Eu fiz um desenho aqui para representar o modo de organização dessas glândulas, né? Então, as glândulas endócrinas, elas podem ser unicelulares, podemos ter glândulas isoladas ao longo do epitélio de revestimento de algum local, por exemplo, no epitélio gástrico, no epitélio intestinal, no epitélio respiratório, eventualmente espalhados aí entre as células de revestimento, temos algumas células isoladas, produtoras de hormônios que são lançados em direção ao tecido conjuntivo de suporte do epitélio. Então, são as glândulas endócrinas unicelulares. Mas temos também as glândulas endócrinas formadas por conjuntos de células, né? As pluricelulares. Essas são subdivididas ou são classificadas em cordonais ou vesiculares, dependendo do modo como suas células se organizam. Então, como a gente viu no slide anterior, se as células se organizam enfileiradas, formando cordões, e entre um cordão e outro a gente tem um tecido conjuntivo
com capilar sanguíneo, as glândulas que se organizam assim são denominadas cordonais. Nesse desenho, o que está em vermelhinho representa um capilar sanguíneo e as linhas verdes são as lâminas basais do tecido epitelial, das células epiteliais. Na letra B, vocês estão vendo um desenho representando a única glândula vesicular ou folicular que nós temos. Então, temos apenas uma glândula no corpo com esse tipo de organização. É a glândula tireoide. Então, na tireoide, as células se organizam formando conjuntos que delimitam um espaço, delimitam uma cavidade. No interior dessa cavidade, as células armazenam o precursor do hormônio delas, um material, uma solução aquosa que contém muitas moléculas de tireoglobulina multiiodada. Essa solução aquosa contendo essas proteínas, esse material é chamado coloide e é bastante eosinofílico, por isso que eu desenhei aí o coloide nesse rosa vivo, nesse rosa forte. Nesse desenho, o que está em verdinho também representa a lâmina basal e em vermelho são os capilares sanguíneos do tecido conjuntivo que envolve cada uma das vesículas ou folículos tireoidianos. Então, além dessa diferença de organização, no padrão de organização das células, as cordonais, as células se organizam em fileiras ou em cordões separados uns dos outros por capilares sanguíneos. Na tireoide, as células se organizam em vesículas ou folículos, delimitando o espaço onde elas armazenam o precursor do hormônio. Tem uma outra diferença funcional importante para a gente aprender desde já. Como eu falei para vocês, a tireoide é o único exemplar de glândula vesicular ou folicular e ela nunca para de trabalhar. Ela está sempre trabalhando, independente se há no momento ou não estímulo para que os hormônios T3 e T4 sejam liberados. Então, ela está sempre capturando da corrente sanguínea aminoácidos, iodo, produzindo tireoglobulina, iodando a tireoglobulina no interior do coloide e deixando então esse precursor da tiroxina e da triiodotironina prontos. Quando ela recebe estímulo vindo através da corrente sanguínea, avisando que está sendo necessário a liberação desses hormônios na corrente sanguínea, ela apenas pinocita parte do coloide armazenado, quebra a tireoglobulina em várias frações mono e biiodadas, conjuga essas frações e então secreta na corrente sanguínea o T3 e o T4, certo? Então, eu brinco que a tireoide, ela é a formiga da lenda da cigarra e da formiga. Então, ela é trabalhadora, ela está sempre trabalhando, não para nunca. Já as demais glândulas, todas as demais glândulas endócrinas, que são do tipo cordonal, como por exemplo, hipófise, paratireoide, adrenais, todas as demais, elas têm organização cordonal e elas só produzem o hormônio mediante estímulo. Então, se não há estímulo circulando na corrente sanguínea, essas células ficam quietinhas, sobrevivendo e não produzem nada do hormônio. Na hora que elas recebem um estímulo para a produção, elas começam essa produção do zero, ativando os genes que codificam a produção do hormônio, produzindo as proteínas e ou enzimas necessárias para a síntese daquele hormônio e, por fim, exorcitam o hormônio na corrente sanguínea. Tá? Então, na lenda, é como se todas as outras fossem as cigarras. Trabalham só sob pressão, só quando necessário. Aqui a gente tem duas fotografias de duas lâminas. Então, à direita, vocês estão vendo um pedaço da adrenal, a zona fasciculada da adrenal,
Então, é uma glândula de organização cordonal. Vê se vocês conseguem perceber aqui onde eu estou passando o apontador, ó, é um vasinho sanguíneo. Aqui é outro vasinho sanguíneo, vocês podem perceber aí o núcleo achatado do endotélio. E entre os capilares sanguíneos a gente percebe os cordões de células epiteliais, as células secretoras, olha. Então, nesse slide, nesse local, dá para ver direitinho a organização enfileirada das células epiteliais, intercaladas aí com feixes de tecido conjuntivo, onde a gente encontra a corrente sanguínea, né? Vasos sanguíneos, no caso aqui, capilares. Já na fotografia da direita, a gente vê um pedacinho de tireoide. Estamos vendo aí 1, 2, 3, 4, 5 folículos, né? Esse material cor-de-rosa que vocês estão vendo no interior dos folículos, esse material é o coloide de cada um dos folículos. Revestindo aí, formando o folículo, a gente vê os tireócitos, né? Organizados aí, delimitando os folículos. Esse conjunto de células que a gente está vendo no centro da fotografia são células parafoliculares produtoras de calcitonina. São células de natureza da crista neural que se infiltram na tireoide para produzir calcitonina. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de folículos tireoidianos. As glândulas exócrinas também podem ser uni- ou pluricelulares. Como glândula exócrina unicelular, a gente pode citar as células caliciformes, que vocês já conhecem bem, né? São células produtoras de muco que a gente encontra em epitélios de revestimento de vários locais do corpo. E como glândulas pluricelulares, nós já citamos alguns exemplos, né? As sudoríparas, salivares, mamárias, pâncreas, enfim, né? Pâncreas é até bom a gente lembrar, ele é uma glândula anficrina, porque ele tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. Então, quando o órgão tem as duas funções secretoras, endócrina e exócrina, esse órgão ou essa glândula é classificada como anficrina. As glândulas exócrinas, elas se classificam de acordo com 4 critérios. Então, nós vamos estudar 2 critérios juntos, né? Vamos estudar primeiro 2 critérios e depois nós estudamos os outros 2. Classificar uma glândula exócrina não é difícil, mas a gente tem que ter muita atenção, porque existem convenções que dizem que a gente só pode usar determinadas palavras, determinados termos em determinadas situações, né? Ou seja, às vezes a gente raciocina certo, mas fala errado. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouquinho. Deixa eu explicar para vocês. As glândulas exócrinas, elas podem ser classificadas quanto ao ducto e quanto ao adenômero. Quando elas têm um ducto único, não ramificado, essas glândulas são chamadas de simples. E quando os ductos das glândulas são ramificados, ela é chamada de composta. Vocês vão ver exemplos daqui a pouquinho nos próximos slides. Quanto ao adenômero, a gente tem que observar a forma do adenômero, a forma, e se ele é ou não ramificado. Então, adenômeros arredondados são chamados de acinos, e as glândulas que têm adenômeros acinosos ou arredondados são chamados de glândulas acinosas. Adenômeros alongados são chamados de túbulos, e as glândulas que têm esses adenômeros alongados, então, são chamadas de tubulosas. Às vezes, os adenômeros começam alongados e terminam arredondados. Nesse caso, a glândula é chamada túbulo-acinosa.
Vamos ver alguns exemplos nos próximos slides para vocês fixarem melhor esses dois parâmetros de classificação. Esse é um slide do livro do Junqueira, Histologia Básica, capítulo de epitélio. Então, nesse slide, ele colocou aí vários desenhos representativos de glândulas exócrinas. Tudo que está representado em azul é a parte condutora das glândulas desenhadas aí. E as partes desenhadas em pretinho representam as partes secretoras das glândulas, ou seja, os adenômeros. Então, vamos lembrar, quanto ao ducto, as glândulas exócrinas podem ser simples ou compostas. Simples quando o ducto é único, composta quando o ducto é ramificado. Então, vocês vejam aqui que em todos os exemplos, os ductos não se ramificam. A gente tem apenas um ducto para todos os adenômeros da glândula. Então, todas essas glândulas desenhadas aqui são glândulas exócrinas simples. Agora, quanto ao ducto, vejam bem. Nesse primeiro desenho aqui, reparem que o ducto é alongado. Então, se a gente for classificar essa glândula, a gente vai chamá-la de glândula exócrina simples tubulosa. Já a vizinha, a gente vai chamar de glândula exócrina simples tubulosa, porque o adenômero é alongado, mas temos que falar também que ela é ramificada. Veja, o adenômero se ramifica. Então, a classificação completa é glândula exócrina simples. Então, repetindo, glândula exócrina simples, tubulosa, ramificada. Essa é a glândula que a gente encontra no epitélio gástrico e também no intestino delgado. A primeira a gente encontra no intestino grosso. A terceira glândula desenhada, vocês estão vendo, é uma glândula exócrina simples. O adenômero é tubuloso, vocês estão vendo que ele é alongado, né? Mas ele se enrola em torno dele mesmo. Então, a classificação dessa glândula é glândula exócrina simples, tubulosa, enovelada. Esse modo de organização é característico das glândulas sudoríparas. E o último desenho representa uma glândula exócrina simples, acinosa, vocês estão vendo que os adenômeros são arredondadinhos, ramificada. Então, reparem como que classificar glândulas exócrinas não é difícil, mas é um pouquinho chatinho, porque a gente tem que prestar muita atenção. Veja bem os próximos exemplos. Então, vejam esses exemplos aqui, Em todos os exemplos desse slide, os ductos são ramificados. Por que eu falo que é um pouco chatinho? Porque, olha, a gente poderia ter o impulso de falar, já classificar essas glândulas como glândulas exócrinas ramificadas. Vocês vão ver que, de fato, elas até são, mas a gente não poderia classificá-las de ramificadas em função do ducto. A gente só poderia fazer isso se os adenômeros fossem ramificados. Por coincidência, nesses exemplos, todos são, mas isso nem sempre acontece, certo? Então, vamos ver a classificação de cada uma dessas glândulas. Olha, a primeira, da esquerda, é uma glândula exócrina, porque ela faz comunicação com o meio externo. Ela é composta, porque o ducto dela é ramificado. Ela é acinosa, porque os adenômeros são arredondados. E, além disso, esses adenômeros também se ramificam. Vocês estão vendo que para cada raminho do ducto tem mais de um adenômero. Então, ela é composta, acinosa
e ramificada. Um exemplo dessa glândula são as glândulas parótidas. A glândula que está desenhada ao meio, olha como ela é interessante. Ela é exócrina, porque faz contato com o meio externo, composta, porque o ducto é ramificado. O adenômero, ele começa alongado, mas termina arredondado. Então, é um adenômero túbulo-acinoso, certo? E também ramificado. Vocês vejam que para cada raminho de ducto tem mais de um adenômero drenando a secreção para essa porção inicial de ducto. Então, uma glândula exócrina composta, tubuloacinosa, ramificada. As glândulas submandibulares são desse jeitinho aqui. E por fim, à direita, a gente tem a representação de uma glândula exócrina composta, tubulosa, ramificada. Viram? É simples, né? Mas esses são apenas 2 parâmetros de classificação das glândulas exócrinas. Existem mais 2 parâmetros que a gente precisa conhecer e aprender. O terceiro parâmetro é quanto ao tipo de secreção da glândula, quanto à natureza da secreção, do produto de secreção da glândula. Então, quanto a esse parâmetro, as glândulas podem ser classificadas em mucosas, serosas ou mistas. Uma glândula vai ser chamada de mucosa quando no seu produto de secreção houver predominância de polissacarídeos, de mucopolissacarídeos. A secreção das glândulas mucosas é uma secreção espessa, viscosa. Já quando a secreção for rica em proteína, a glândula vai ser chamada de serosa. E a consistência da secreção vai ser bem fluida, bem aquosa. Eventualmente, uma glândula pode ter seus adenômeros formados tanto por células serosas quanto por células mucosas. Nesse caso, a secreção vai ser mista, vai ser rica tanto em mucina quanto em enzimas, em proteínas, certo? Bom, cada tipo celular, ou quando as células secretoras produzem secreção rica em proteína, elas têm esse padrão de organização aqui da esquerda. Como assim? São células que vão apresentar o núcleo deslocado para a base, então núcleo basal, esférico. Se a secreção é rica em proteína, essas células vão apresentar muito retículo endoplasmático rugoso. E esse retículo endoplasmático rugoso fica deslocado para a base da célula, ocupando aí o espaço no entorno do núcleo. Células secretoras costumam ser células polarizadas. O que é isso? Isso não tem nada a ver com membrana polarizada, não confundam. Células polarizadas são células que deslocam o núcleo e suas organelas para uma região e deixam a região oposta para armazenar os grânulos de secreção. Então, vocês estão vendo aqui nessa célula, desenhei ela com um aspecto meio piramidal. A parte superior ou a parte apical foi deixada para que as vesículas de secreção fiquem armazenadas. E a parte basal é ocupada com o núcleo e as organelas celulares. Eu representei aqui apenas o retículo endoplasmático rugoso aqui, porque ele vai ser a organela predominante quando uma célula for serosa. Já quando as células são mucosas, ou seja, produtoras de secreção rica em mucina, o núcleo
também é deslocado para a base, ou seja, ela também é uma célula polarizada, ok? Então, o núcleo vai ser basal, organelas também vão ficar na base da célula e o ápice também vai ser ocupado pelas vesículas que vão ficar armazenadas ali. Mas o que acontece? A organela responsável pela produção de polissacarídeos é o aparelho de Golgi. Então, essas células vão ter um aparelho de Golgi bem desenvolvido. Não vão ter muito retículo rugoso. Claro que vão ter um pouco de retículo rugoso, mas não em abundância, não é? E onde é que eu estou querendo chegar? Olha, os ribossomas, vocês sabem, são estruturas ou organelas formadas por ácido ribonucleico, ou seja, são organelas ácidas. O núcleo das células, né, de qualquer célula, contém muito material ácido, DNA e RNA. Então, o que vai acontecer quando a gente corar uma célula serosa é que a base dela vai ser intensamente corado pela hematoxilina, né? Se a gente estiver usando uma coloração de HE. Hematoxilina é um corante básico que tem afinidade por estruturas ácidas. E na base das células serosas é cheio de estrutura ácida, o núcleo e os muitos ribossomas que têm aderidos ao seu retículo. Isso vai conferir às células serosas uma propriedade de coloração chamada basofilia basal, ou seja, o citoplasma da parte basal das células serosas costuma se corar em roxo pela hematoxilina, ou seja, pelo corante básico. As proteínas contidas nos grânulos de secreção também têm afinidade de coloração pelos corantes do HE. Então, uma célula serosa vista em HE, ela vai ter o citoplasma todo corado, com uma intensidade maior na parte basal, em função da basofilia basal. Já a célula mucosa, olha o que acontece com ela. O muco, ele não tem afinidade nem pela hematoxilina e nem pela eosina. Então, quando a gente cora uma célula mucosa, né, com essa técnica de coloração, os grânulos de secreção não se coram. Por isso que eu desenhei eles branquinhos aqui no desenho, certo? Com relação à parte basal do citoplasma, a gente vai ter aqui pouquíssimos ribossomas. Então, também a gente não vai ter impregnação de grande quantidade de corante básico ali. Então, resumindo, células serosas apresentam núcleo esférico e basal, apresentam basofilia basal em função de grande quantidade de retículo ocupando a região basal da célula e apresenta grânulos de secreção visíveis, bem corados. Enquanto que a célula mucosa apresenta o núcleo achatado e basal e o citoplasma mal corado em HE. Então, o citoplasma, quando a gente cora com HE, ele vai ficar todo branquinho. Ou seja, vai ser muito fácil saber, olhando na lâmina, se a célula é serosa ou mucosa, se a glândula é serosa, mucosa ou mista. Vai bastar observar as características das células que formam os adenômeros. Uma outra coisa interessante que a gente precisa saber e que facilita muito a classificação na hora da prática é o seguinte: células mucosas formam adenômeros tubulosos, ou seja, são encontrados em adenômeros tubulosos. Então, vocês estão vendo aqui nesse desenho, olha, o autor desenhou umas célulazinhas com núcleo achatado, citoplasma mal corado, representando as células mucosas que estão formando a parte tubulosa desse adenômero.
Já as células serosas, que são aquelas que têm o núcleo esférico, o citoplasma bem corado, formam adenômeros acinosos. Então, fica fácil saber se a glândula é tubulosa, acinosa ou túbulo-acinosa, observando o tipo de célula que ela tem formando seus adenômeros. Aqui nesse desenho, né, o autor, é do livro de Junqueira também esse desenho, ele representou um pedacinho de uma glândula salivar submucosa. Então, a glândula salivar submucosa, ela é túbulo-acinosa. Ela tem adenômeros que começam compridinhos e terminam arredondados, e tem alguns adenômeros que são exclusivamente acinosos, certo? Mas como um todo, a glândula é mista, tubulo-acinosa. Em azul, o autor desenhou os ductos, os menorzinhos ductos, são os ductos intercalares. Cada adenômero drena sua secreção para o interior de um pequeno ducto que é chamado ducto intercalar. Então aqui vocês estão vendo 3 adenômeros desenhadinhos e cada um dos adenômeros drena para um ducto pequenininho, um ducto intercalar. Esse ducto intercalar ele vai apresentar uma camadinha de células pavimentosas ou cúbicas, dependendo do calibre dele. Alguns ductos intercalares, né, os menores ductos intercalares se fundem, formando ductos intercalares de maior calibre, que se fundem com outros ductos intercalares para formar ductos maiores, com o epitélio colunar. São os ductos estriados das glândulas salivares. Eles são chamados assim porque na base das células observam-se umas irregularidades na coloração, no padrão de coloração, como se fossem pequenos risquinhos. Essas pequenas estrias ou pequenos risquinhos, quando observados na microscopia eletrônica, mostram que ali naquela região tem muita invaginação basal associada à mitocôndria. Significa que essas células são células transportadoras de íons, com o objetivo de fazer transporte de água, né? Aquela historinha que a gente já comentou na primeira apresentação referente aí aos tecidos epiteliais. Bom, então aqui nesse desenho, o que a gente já aprendeu? Que células serosas formam adenômeros acinosos, células mucosas formam adenômeros alongados. Veja bem, quando a gente observa um corte de lâmina, como os adenômeros, né, e a glândula é toda ramificada, e a gente faz um corte num determinado plano, a gente pega adenômeros cortados de várias maneiras. E veja, se a gente pegar um adenômero tubuloso cortado transversalmente, ele vai parecer acinoso. Olha aqui nesse desenho. Tá dando para entender? Ó? Esse desenho aqui é como se fosse um corte transversal desse túbulo. Mas, como a gente sabe que células mucosas formam adenômeros tubulosos, a gente não vai se enganar em função do plano de corte, correto? Outra coisa importante que esse desenho tem para mostrar para a gente, que a gente precisa saber, a gente precisa aprender, é que os adenômeros, todos eles, são envolvidos externamente por células epiteliais de capacidade contrátil. Então, são células que têm o citoesqueleto aí organizado com microfilamentos de actina e filamentos de miosina. Então, são células epiteliais que conseguem contrair e relaxar de forma parecida com as células musculares. Repara que o autor desenhou essas células em corte, elas ficam com o corpo celular achatadinho aí, envolvendo as células secretoras dos adenômeros, tá? Tem tanto nas mucosas quanto nas serosas, tanto no adenômero tubuloso quanto no adenômero seroso. E nessa parte do desenho, olha, ele representou essas células vistas pelo lado de fora. A gente está vendo o adenômero por fora.
Então ele desenhou a célula mioepitelial, o corpo celular dela aqui, vários prolongamentos citoplasmáticos envolvendo o adenômero pelo lado de fora. E vocês imaginem o seguinte: quando a glândula é estimulada a secretar, primeiro as células secretoras exocitam as vesículas e o conteúdo de secreção vai ficar depositado na luz do adenômero, nesse canalzinho aqui do adenômero, certo? Em seguida, o sistema nervoso estimula as células mioepiteliais a contraírem. Então, se elas se contraem no momento em que a secreção já está na luz do adenômero, o que vai acontecer é que essa secreção vai ser impulsionada em direção ao sistema de ductos, certo? E os ductos, eles também são revestidos por células mioepiteliais. Esses ductos intercalares também têm células mioepiteliais revestindo eles. E esses ductos intercalares, estriados, eles são característicos das glândulas sudoríparas. Mas o que eu estou falando aqui de células mioepiteliais serve para qualquer adenômero de glândula exócrina e para a porção inicial de qualquer ducto de glândula exócrina. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma onda de contração das células mioepiteliais que vai expulsar a secreção em direção ao meio externo, certo? Então, essas células mioepiteliais são células propulsoras do escoamento aí da secreção através do sistema de ducto das glândulas. Bom, nesse slide a gente tem um corte de glândula parótida. A gente está observando aqui um ducto estriado com suas células altas, né? Vê se dá para perceber uns risquinhos aqui na base das células, olha, são as estriações características desse ducto. E no entorno do ducto estamos vendo aqui, ó, adenômeros formados por células piramidais, núcleo esférico e basal, grânulos de secreção bem evidentes. Reparem essa célula achatadinha aqui, ó, passando por fora do adenômero, é uma célula mioepitelial. Então, vocês estão vendo aí que os adenômeros nessa glândula são todos acinosos, as células são todas serosas, não é? Já nesse slide, observem, aqui nesse cantinho a gente tem um ducto estriado, células altas. Aqui dá para ver melhor as estriações na base dessas células, olha, que a gente já comentou, são invaginações basais associadas a mitocôndrias. Com relação aos adenômeros, percebam que eles têm os dois tipos de células. Tem células que são bem clarinhas, citoplasma muito mal corado e o núcleo achatadinho, são células mucosas. E tem células que têm o núcleo esférico, citoplasma bem corado, grânulos de secreção visíveis, são as células serosas. Então, essa glândula é uma glândula mista, porque os seus adenômeros têm os dois tipos de células, tanto mucosa quanto serosa. Bom, essa também é uma fotografia do livro do Junqueira, e ele compara aqui três situações. À esquerda, nós temos uma glândula com adenômeros exclusivamente mucosos, tá? Então, na verdade, se a gente olhasse essa glândula como um todo, a gente ia ver que algumas células serosas seriam encontradas em associação a esses túbulos, formando pequenas meias-luas serosas, tá? As glândulas mucosas, por exemplo, a glândula sublingual, ela é praticamente toda mucosa, mas ela tem algumas células serosas. A glândula esofágica, ou as glândulas esofágicas, são mucosas,
mas também tem um componente seroso. As glândulas de Brunner do duodeno são mucosas, mas também tem um componente seroso. O que acontece? Como essas glândulas são glândulas exócrinas, a secreção vai ser liberada na luz de algum órgão, sempre junto com o muco, que vai ter funções diversas, aí, dependendo do órgão que a gente estiver estudando. Junto com ele, a glândula vai liberar um pouquinho de enzimas controladoras de flora microbiana. Então, mesmo quando a glândula é essencialmente mucosa, a gente vai encontrar uma ou outra célula serosa formando uma meia-luazinha em alguns adenômeros, né? Contribuindo assim para ajudar no controle da flora microbiana de superfície. Mas de qualquer maneira, de modo geral, então, aqui a gente tem adenômeros exclusivamente mucosos. Olha, núcleo achatado na base da célula e o citoplasma mal corado em HE. Na fotografia do centro, a gente tem adenômeros serosos. Então, núcleo arredondado na base. Aqui dá bem para perceber a basofilia basal. Reparem como que a base da célula, o entorno do núcleo, está corado de uma forma muito mais intensa do que o restante do citoplasma, que também está corado, mas mais fracamente do que a parte basal da célula. Então, aqui a gente tem adenômeros serosos. E na fotografia da direita, temos aí os adenômeros mistos, com células mucosas, núcleo achatado, citoplasma clarinho, mal corado, e células serosas, né? Núcleo esférico, vamos ver se dá para ver algum núcleo aqui, ó, né? Núcleo esférico e os grânulos de secreção bem visíveis. Bom, o último padrão, o último aspecto, né, de classificação das glândulas exócrinas é quanto ao mecanismo de liberação da secreção. Então, quanto a esse parâmetro, a gente pode classificar as glândulas em merócrina, apócrina ou holócrina. Eu fiz alguns desenhos aqui para tentar explicar para vocês o que significa cada uma dessas situações. Então, nesse desenho da esquerda, eu representei a liberação ou a exocitose em uma glândula merócrina. Nas glândulas merócrinas, quando a célula é estimulada a secretar, tá? Vamos imaginar que por uma terminação nervosa, por exemplo, ela recebe esse sinal, recebe esse estímulo, e através de reações que acontecem no seu citoplasma, ela inicia um processo de exocitose das suas vesículas. Na glândula merócrina, ou nas células merócrinas, essas vesículas elas vão se direcionando para a superfície apical da membrana das células e se fundem uma por uma com a membrana plasmática. Então foi o que eu tentei desenhar aqui, olha, a membrana de uma vesícula, que está representada em verde aqui, fundindo com a membrana plasmática e apenas o conteúdo da vesícula sendo liberado. Ou seja, nas células de secreção merócrina, apenas o produto de secreção é liberado e a célula não perde nada de si junto com a secreção. Já nas células de secreção apócrina ou nas glândulas de secreção apócrina, quando a célula recebe o estímulo e as alterações no citoplasma provocam o movimento das vesículas em direção à parte apical das células, essas vesículas elas começam a se fundir umas com as outras. Então, olha, representei aqui, eu tentei representar duas vesículas se fundindo entre si e ao mesmo tempo fundindo com as membranas laterais e apicais da célula, enquanto que outra vesícula está fundindo aqui nessa parte superior.
Como acontece em fusão de vesículas entre si, repara, olha, toda a parte superior da célula acaba se destacando da célula, olha. A célula libera o conteúdo de secreção dos seus grânulos, mas junto com esse conteúdo, ela perde também a sua parte apical. Ela perde a membrana apical, ela perde parte do citosol apical, ela perde parte dos componentes do citoesqueleto do ápice delas. Então, as células apócrinas, após um ciclo de exocitose, após uma secreção, ela diminui de tamanho, aí ela continua o processo de síntese dela, ela vai acumulando mais grânulos, ela cresce novamente e aí ela vai ser estimulada novamente a exocitar, vai perder a parte apical do seu citoplasma e ela fica então entre essas duas situações, certo? Já as glândulas que têm secreção holócrina, as células que formam essas glândulas, aliás, a única glândula holócrina que a gente tem é a glândula sebácea, ok? E na glândula sebácea, as células, ao invés de serem polarizadas, ou seja, ao invés de ter núcleo e organelas num cantinho e vesículas de secreção no outro, as células da glândula holócrina são diferentes. O núcleo é central e as vesículas de secreção ocupam todo o espaço existente aí no entorno do núcleo, todo o espaço citosólico. Quando a célula, então, exocita os seus grânulos, acontece aqui o mesmo padrão de fusão lateral entre as membranas das vesículas. Então, a mesma coisa que a gente viu que acontece com a glândula apócrina, na região apical, situação em que as vesículas se fundem com a membrana plasmática, mas ao mesmo tempo fundem-se entre si, fragmentando a célula, né? Fazendo com que a célula perca um pedaço de si. Na holócrina, isso acontece em todos os grânulos de secreção. Então, quando a célula holócrina exocita ou libera seu produto de secreção, ela explode. E junto com a secreção, que está representado aqui em cor de rosa, ela perde núcleo, ela perde organelas, membrana. Então, ela morre ao exocitar. E aí ela vai precisar ser substituída por uma nova célula, certo? Bom, como eu falei para vocês, o único exemplar de glândula holócrina que nós temos são as glândulas sebáceas da pele, que produzem então uma gordura que serve para lubrificar a nossa pele, nossos pelos, enfim. Como representantes das glândulas apócrinas, nós temos as glândulas mamárias e as glândulas sudoríparas das regiões axilar e perigenital, né? Da região genital, da região perianal. Então, essas glândulas sudoríparas são apócrinas. Elas perdem, junto com o suor, a parte apical das suas células secretoras. Ou seja, é um suor que, ao invés de ter eletrólitos e água apenas, tem também restos de membrana, proteínas de citoesqueleto, ou seja, material orgânico passível de decomposição pelas bactérias locais. Por isso, então, esse suor tem uma característica diferente do suor do restante do corpo. As demais glândulas sudoríparas das demais regiões do corpo são merócrinas, ou seja, perdem apenas o produto de secreção. Então fica fácil a gente guardar, olha, holócrina são as glândulas sebáceas. Merócrinas são todas as glândulas, com exceção das sebáceas, que são holócrinas, das sudoríparas, que se localizam nas regiões axilar, perigenital e perianal, e das mamárias, né? Essas são apócrinas.
Então, todas as outras glândulas exócrinas são merócrinas. Então, nós finalizamos aqui essa apresentação que fala um pouquinho sobre o tecido epitelial glandular, né? E as classificações de glândulas endócrinas e exócrinas. Como sempre, eu recomendo vocês que leiam os capítulos dos livros, façam as anotações nos seus cadernos, anotem tanto o que vocês entenderam, fazendo uma espécie de resumo da matéria, com as palavras de vocês. Quando a gente escreve com as nossas palavras, a gente fixa melhor as coisas, né? E separem uma folhinha aí, separem um cantinho para anotar as dúvidas, para que a gente possa discutir e solucioná-las posteriormente. Então, me despeço de vocês, um abraço e até nosso próximo encontro, certo? Um abraço, bom estudo a todos.